Nós saímos de uma cidade na Terra, uma cidade fora do mar, não é isso? E agora nós estamos navegando navegar uma cidade submersa, que é a cidade dos Recifes de Coral. O que nós temos, o que nós fazemos, o que nós podemos ver da cidade emersa, a cidade que nós estávamos, nós podemos ver aqui embaixo dessa cidade submersa. Essa cidade submersa, a cidade dos Recifes de Coral, elas têm uma biodiversidade imensa, a maior biodiversidade de todos os ecossistemas marinhos. A biodiversidade dos recifes de coral é comparável com a biodiversidade das florestas tropicais. Essa cidade submersa, os edifícios que formam essa cidade são construídos principalmente os corais e todos os organismos que fabricam o esqueleto de carbonato de cálcio. O acúmulo desse esqueleto desses organismos forma os edifícios que são comparáveis aos nossos edifícios. Os nossos edifícios de apartamentos têm unidades individualizadas. Os corais, eles são organismos, né, animais, que têm um esqueleto formado por pequenos organismos individuais, mas que compõem, como você vê, se chama uma cabeça de coral, podios isolados, cada ponto daquele é um indivíduo. Então, o coral funciona como um edifício. Os organismos são individualizados, mas eles reagem uns aos outros. Se você prejudicar um, você pode prejudicar todo o composto do coral. Os organismos que compõem essa cidade submersa começam dos micro-organismos produtores primários, as microalgas. As microalgas que habitam no organismo dos corais, elas necessitam de luz para a realização da síntese. Então, a luz do sol é o principal produtor de energia, fazendo esses organismos produtores primários. Os organismos produtores primários das algas, os organismos verdes, eles, na grande cadeia alimentar dessa cidade, eles servem de alimento para outros organismos menores. Esses organismos menores, que são herbívoros, eles se alimentam dos produtores primários, que são aqueles que necessitam, que fazem fotossíntese, e eles produzem oxigênio. Esses organismos também, como, vou dar alguns exemplos, caranguejos, as lagostas, o polvo. Então, eles servem de alimento para todos os organismos da cadeia mais superior. Que os peixes servícolas servem de alimento para os maiores, os carnívoros. E essa cadeia chega ao mundo. Então, é uma produção de energia, de alimento, dessa cadeia que começa dos produtores primários até chegar ao mundo. Então, essa cidade, ela tem, os organismos ainda têm suas funções. Como, por exemplo, as esponjas, eles são organismos filtradores, eles filtram a água do mar, limpando, né, a água do mar, como faz o nosso sistema de água da cidade. Os organismos, os recifes, a estrutura rochosa, que formam uma estrutura rochosa de carbonato de cálcio. Essa estrutura tem rocas, tem piscinas. Então, nas rocas serve de abrigo para pequenos organismos. Então, ela fornece alimento e ela fornece habitação para todos esses organismos. Então, vocês têm o povo vive nas rocas, as lagostas vivem nas rocas. Então, serve de proteção, dá abrigo, dá alimento
dar abrigo para todos os organismos que compõem essa cidade de Minas. Então, é uma cidade sustentável. A produção, o carbonato de cálcio da água do mar, os sorais sentiram o cálcio da água do mar e produz o carbonato de cálcio que fabrica os seus esqueletos. E nisso também, os moluscos, todos os organismos, as pinaunas, que têm esqueleto de carbonato de cálcio, esse cálcio é retirado da água do mar. Vou dar um exemplo, as pinaunas, que não sei se conhece a Pico de Recife, elas raspam, elas passam o tempo todo raspando as rochas, né, do Recife, e essa raspagem, tirando o alimento delas, elas abrem espaço para que outros organismos que se fixam, os corais são fixadores. Eles precisam, a larva do coral é datante, então quando ela sai, né, após a fecundação, a larva é criada, ela precisa se fixar no substrato duro para poder começar o coral a crescer. Então, ela precisa desse substrato. Vou falar para vocês, se você retira desse sistema, desses organismos que licam, que raspam o excesso de alga, microalgas, desse substrato, se você retira esses organismos, você provoca um crescimento maior desses vegetais que ocupam esses espaços. Então, se a gente tira pinaunas, vou dar alguns exemplos, se a gente tira os budiões, o problema dos budiões, vocês sabem, os budiões, né, são peixes recifais. Então, os budiões, eles ficam o tempo todo, se vocês olharem no mercúrio, eles estão lá raspando. Eles estão retirando essas micro-algas, essas algas que cobrem o substrato forçoso. Então, se a gente retirar o sistema, eu vou já dando um pulo para o que pode acontecer de mal. Se você retira esses organismos que estão fazendo esse papel de limpar a estrutura para que outros florais se assentem ali, as larvas, que continuem crescendo, você vai provocar um maior crescimento exagerado, prejudicial das algas. E aí você vai prejudicar toda a estrutura. Então, as algas vão tomar um lugar que outros corais vão descer e você diminui a formação, os processos de formação da construção dos recifes. Então, o que é que nós, homens, estamos, nesse caso aí, prejudicando os recifes? Nós estamos extraindo pinaúna. Você sabe que hoje, qualquer gandioba em pinaúna é um crack. Então, retirar as pinaunas, exagero, porque tem que ser uma coisa sustentável. Se você tira essas pinaunas, e o terrível agora no momento é a pesca do budião. Há tempos atrás, obrigado, tempos atrás, nós não comíamos budião. Lembra? Nós comíamos milhões de outras espécies de peixe. E agora, o budião azul é pescado com um bom branco, uma carninha branca. É um absurdo, porque você está retirando do sistema um componente muito importante. E outro dia eu ouvi uma palestra sobre budiões e realmente fiquei chocada. Porque o budião, quando ele nasce, ele é fêmea. Então, os budião jovem é fêmea. O budião adulto é macho. Então, o que estão pescando, budiões grandes, nós estamos tirando os machos do sistema. De você pescar os grandes, porque só interessa o pescador o peixe grande, você está retirando do sistema os machos. Então, realmente, tem que ser uma coisa sustentável, uma pesca sustentável. Então, desse ecossistema lindo, submerso, que quem mergulha já viu, essa maravilha que é embaixo,
A mim, o que mais me fascinou, hoje eu não estou mais gostando, mas era o silêncio. O silêncio dessa cidade é uma coisa fantástica. Entendeu? É uma coisa fantástica. Mas nós temos que tomar cuidado com essa cidade. Né? Ela está, no momento, no mundo inteiro, muito ameaçada. As ameaças naturais, e não sei muito o que nós temos para fazer. No momento, a principal é o aquecimento das águas oceânicas. Olhe, as últimas informações que eu tive, o aquecimento está muito maior do que se planejou. O que se esperava, se esperar, para daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, está acontecendo. O que se disse na década de 90 está indo. E a temperatura já chegou aí. Por mais que não se queira acreditar, mas nós estamos vendo. Nós estamos vendo as inundações, o aquecimento e que isso está acontecendo. Então, o que é que isso prejudica essa cidade submersa? Vou falar dos corais. Os corais, eles vivem em simbiose com microalgas chamadas zooxantelas. Essas microalgas vivem no tecido do coral. Então, o coral ele tem um esqueleto de carbonato de cálcio, que o nosso esqueleto está por dentro do nosso corpo, é descoberto. No coral é o contrário. O organismo vivo, a carne, o coral vive dentro do esqueleto. Entendeu? E eles vivem com o esqueleto branco. E o tecido vivo do coral é transparente. Então, quem dá cor verde, azul, laranja, amarela, parda, no coral são essas microalgas. Elas têm pigmentos. Então, elas se dão a cor ao coral. Então, como é que a gente vê que a temperatura está prejudicando os corais? Quando a temperatura chega a um grau que essas algas não suportam, que há fenômenos, processos que acontecem dentro do coral que expulsam essas algas, elas saem do coral, aí você consegue ver o esqueleto branco, porque o tecido é transparente. E esse fenômeno nós chamamos de branqueamento de coral.